Uma análise rasa, baseada em tecnicismo, poderia detonar o Vingador Tóxico. Afinal, suas atuações são histéricas, sua montagem é esquizofrênica, seus efeitos visuais são podres e as situações criadas pelo roteiro são tanto quanto exageradas. Contudo, e felizmente, a crítica de cinema não é uma cartela de bingo, na qual todos os elementos técnicos do filme são riscados de maneira separada e excluídos de qualquer contextualização. Pensar neste filme, lançado em 1984, requer entender que há todo um ambiente de exagero proposital e assumido, marca do terror gore ou do cinema apelativo, o exploitation. Dito isso, fica perceptível que há neste longa uma unidade em que todas suas áreas atuam em prol de uma encenação grotesca e excessiva, com a intenção de expor o ridículo da cultura do culto ao corpo norte-americano da década de 1980. A trama de O Vingador Tóxico não poderia ser mais direta. Melvin é um faxineiro esquelético de uma daquelas academias lotadas de homens musculosos, de mullet e mulheres loiras com um corpo de revista usando maiô. Pelo seu jeito peculiar, o protagonista acaba sofrendo prendas pesadas de um grupo de frequentadores a ponto de, num ato de desespero após uma grande humilhação, ser jogado de uma janela. No entanto, o que ele não sabia é que naquele momento um caminhão de lixo tóxico estava estacionado na rua. Ao cair dentro dele, Melvin se transformaria em um monstro que é uma mistura de O Coisa do Quarteto Fantástico e O Homem-Mosca de A Mosca, que seria lançado 2 anos depois. A partir daí, ele parte em uma jornada de vingança e também assume o papel de um vigilante contra o crime. Há uma imoralidade e crueldade tão forte nesse universo criado por Lloyd Kaufman e o Michael Herz que justifica todo o uso de gore ou de violência verbal em O Vingador Tóxico, em um mundo onde pessoas normais e idosos e cegas são menores de idade e crianças é justamente aquele formado pelos rejeitos dessa sociedade, o lixo, que pode salvá-la. A futura vencedora do Oscar, a Marisa Tomei, aparece numa cena do filme como figurante saindo do banho. A cena de esmagar a cabeça
foi baseada em um momento em que Lloyd Kaufman estava saindo de ré da sua garagem e acidentalmente atingiu sua irmã mais nova. Ninguém foi ferido, mas a memória o perseguiu por anos. Enquanto filmavam em Sherbourne Alley, um sem-teto roubou uma arma cenográfica de um dos trailers da produção do filme e ameaçou a produção e o elenco. O esmagamento violento da cabeça de um adolescente no filme foi realizado injetando um melão com xarope de milho e corante alimentar vermelho. Uma peruca foi colocada no melão e foi colocada em um manequim. Embora barato, o efeito é altamente perturbador. Patrick Kilpatrick, que interpretou o personagem Leroy, o criminoso pintado no rosto no restaurante mexicano, desistiu do filme depois de ter que apontar uma espingarda para um bebê. Larry Sutton, que interpretou o criminoso Frank, só tinha um braço. Durante a cena no restaurante mexicano, pode-se ver que o braço direito é uma prótese. Ele nunca o move ou usa até que o Vingador Tóxico arranque o braço. Os jornais giratórios eram simplesmente jornais colocados em uma prateleira de queijo giratória. De acordo com Mitchell Cohen, durante as filmagens das cenas de luta contra o Cigarface e sua gangue em Sherbourne Alley, um sem-teto se aproximou dele e lhe ofereceu uma bebida, acreditando que ele fosse uma verdadeira vítima de queimadura sem teto. A cena em que o cão-guia é baleado recebeu o maior número de reclamações da Troma até então. Durante a pré-produção, Vincent D'Onofrio foi escalado para interpretar o papel do Bozo. Antes das filmagens, Vincent D'Onofrio pediu um pequeno aumento e foi demitido do filme e substituído por Gary Schrader. Durante a cena do acidente do carro, o carro do dublê foi manipulado para permitir que o veículo dirigisse em linha reta com o pedal do acelerador no chão. O roll bar instalado no carro, no entanto, foi destruído quando o carro estava caindo do penhasco e quase matou o dublê que dirigia o veículo. A ovelha que Mark Torge teve que beijar estava infestada de piolhos, mas ele não descobriu isso até depois que a cena foi filmada. O monstro em que Melvin se transforma nunca foi realmente referido como o Vingador Tóxico por qualquer personagem do filme, além do narrador no começo do filme. A produção não tinha um nome para o personagem enquanto o filme estava sendo produzido. Isso é provado ainda mais pelas crianças no filme vestindo camisetas que dizem "Eu amo o herói monstro". A cena em que um lixo tóxico encharcado de Melvin em sua banheira foi, em grande parte, dirigida pelo próprio Mark Torge.
A água na banheira estava gelada e foram feitas tentativas para aquecê-la. Por fim, Mark Touge optou por suportar o desconforto e finalizar a gravação da cena. Além disso, a maquiagem de efeitos especiais, que levava 6 horas para ser aplicada, ficou grudada na pele de Mark Touge. Ele finalmente teve que ser levado para o Instituto YMCA local e mergulhar nos chuveiros de lá, até que o material da maquiagem que estava grudado em seu corpo descascasse. Apesar da classificação R, o filme gerou um desenho animado chamado Toxic Crusaders, lançado em 1991, e uma linha de brinquedos para crianças baseadas no desenho animado. Jennifer Baby List, que interpretou a Wanda, e Robert Pritchard, que interpretou o Slug, se apaixonaram no set e acabaram se casando e depois se divorciando. Coincidentemente, eles interpretaram um casal durante o filme. Depois de entrar para a produção do filme Rocky, um lutador, que foi lançado em 1976, Lloyd Kaufman decidiu fazer um filme em uma academia com o seu amigo Michael Hertz. Depois de ler um artigo com a manchete "Filme de terror está morto", então, através da troma, os dois amigos decidiram transformar a ideia em um filme de terror. O título provisório do filme era Hearth Club, e os cartões do lobby com esse título podem ser vistos no site da troma. Demorava 4 horas para que o ator Mitch Cohen vestisse o traje do Vingador Tóxico, e enquanto ele usava o traje, ele só conseguia comer usando um canudo. Uma das últimas falas do prefeito Belgodi no filme foi: "Sou jovem demais para morrer". O ator Pat Ryan, que interpretou o prefeito, infelizmente faleceu 7 anos depois, aos 44 anos de idade.